Vejam, pessoal, esse bloco, para mim, é um dos mais importantes. É um bloco que, na verdade, vai nos dar toda a sustentação do ponto de vista de princípio, do ponto de vista filosófico do nosso método. O curso é prático, não se preocupe, nós vamos ir ponto a ponto e vamos esmiuçando a realidade a partir de exemplos concretos, mas eu preciso de alguns elementos teóricos para vocês levar com vocês até o final do curso. Porque vai ter determinados momentos que eu não vou falar, tem horas que eu vou dizer, olha, isso aqui vocês têm a ver com a questão da totalidade, vocês vão tem a ver com a questão da historicidade, mas com os princípios do método. Mas nem todos os momentos eu vou estar dizendo isso. Eu preciso que vocês incorporem toda a análise de vocês, toda, para tudo, gente, tudo. A partir de agora vocês vão ter, isso aqui vai enriquecer vocês, não só do ponto de vista político, pessoalmente também, isso vai envolver a vida de vocês, como vocês vão analisar os problemas de vocês no trabalho, no colégio, tudo, porque isso aqui tem a ver com a nossa existência. Por quê? Porque a vida se apresenta de forma não real. A realidade é uma aparência da realidade. Nós temos que ir da aparência para a essência. Isso por quê? Porque aquela música, eu adoro samba, né? Aquela música, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ela é legal na música, gente, tá? É legal pra poesia, é legal. Por quê? Porque se a gente deixa a vida levar, a vida vai nos levar para manter o que está aí. Porque o sistema se reproduz, a lógica do sistema é construir condições que tu acorda de manhã às 8 horas, vai trabalha 8 horas, chega em casa desgastado, cansado, vai dar um beijo na mulher, vai dormir, sabe? Todo dia ela faz tudo sempre igual. A música é linda, essas coisas poéticas são bacanas, mas elas não transformam a realidade. Então nós temos que entender os princípios, totalidade, historicidade e contradição. Eles vão estar porque quando vocês partirem para os métodos, todos os métodos têm a ver com isso. Porque tu pega o todo, tu tem um objetivo, vou mostrar para vocês depois na prática, não se preocupe, e do objetivo tu vai para o objeto e tu decompõe tudo. O que é decompor? É tu tirar as partes e dizer o seguinte, eu vou analisar essa parte separada, essa parte separada, essa parte separada, essa parte separada. Depois que tu analisa todas as partes separadas, tu recompõe de novo. Porque se tu ficar só no todo e não ir para as partes, tu nunca vai entender a totalidade. Porque assim, nenhum fenômeno pode ser realmente compreendido de forma isolada, gente. Só a partir da sua totalidade. Mas a sua totalidade, a totalidade do que tu está analisando não vai poder ser compreendida sem a análise dos fenômenos. Entende? Então esse é um processo dialético complexo que a gente vai construindo e esse método vai ajudar vocês para isso. Então, entendendo que essa realidade é um todo complexo e é interconectado, nós vamos chegar nos fenômenos e entender que nada surge do nada. Tudo é resultado de um processo histórico. Nós vamos analisar a nova direita e como um exemplo, para a gente já ir se familiarizando com o método, e vocês vão ver que a direita que nós temos hoje, na verdade é resultado de um processo que desde a partir da Constituição de 88, que tirou alguns aparelhos que eles tinham de clientelismo, foram perdendo as políticas públicas que com a chegada da esquerda nos governos de distribuição de renda, foi tirando as garras da antiga direita sobre a população brasileira. Então, assim, a importância das políticas públicas, entender isso e tal, é importante também. E isso foi fazendo que a direita tivesse que se repensar e se reestruturar. Aí se foi consolidando uma nova direita. Mas se tu achar hoje que a direita é uma só, não analisar ela a partir de um processo histórico, não entender as suas contradições, a história da sociedade até hoje é a história da luta de classes. E isso está lá no manifesto e não está à toa, ela nos acompanha até hoje. Só que a realidade vai se transformando, se tornando mais complexa. Não é só operário versus capitalista, não é isso. A grande contradição é entre capital e trabalho, mas a forma como o capital está organizado, a forma como o trabalho está organizado mudou. Então ela é muito mais complexa e muito mais contraditória. Então para a gente conseguir fazer todo esse processo hermenêutico, de interpretação, todo esse processo de análise de conhecimento, onde tu parte de uma questão geral, tu decompõe, vai para os específicos, reconstrói o geral a partir da historicidade de cada elemento, de cada objeto, e depois, reconhecendo a sua contradição, tu reconstrói o todo. E esse todo é muito mais rico, é muito mais complexo para te guiar a tua ação política. E aí, porque é assim que tu entende o que é praxis. Praxis, a análise de conjuntura é uma vertente da praxis, né? Porque tu está atuando no dia a dia, tu para analisar a realidade
E aí depois tu atua de uma maneira melhor. E aí de novo tu faz isso de novo, aí tu analisa de novo, e tu atua de novo, tu analisa de novo, atua de novo. É um processo contínuo que tu vai analisando, realimentando a tua riqueza, a tua análise a partir das tuas contribuições, tornando ela mais rica e atuando de forma melhor. Por isso que a análise de conjuntura é tão importante numa realidade tão complexa quanto a nossa. Entender esse processo de praxis, de ação, reflexão e ação, passa por toda essa compreensão de passar da aparência para a essência. Esse processo vocês têm que, por exemplo, eu vou chegar num dos elementos que é os agentes políticos, né? O agente político, tu só tem que entender ele, depois da composição, não analisando assim, a direita e a esquerda, não, tu tem que pegar a direita e ir depois também na questão da historicidade. E entender as contradições dentro da direita, e entender todo esse processo riquíssimo que nos dá qualidade, capacidade de entender melhor os fenômenos e passar da aparência para a essência. É isso que rompe a realidade, gente. É isso que transforma a realidade, melhor dizendo. É assim que a gente consegue entender realmente qual é a grande contradição do momento, o que não é a grande contradição do momento. Entender quais são os nossos aliados, quem são os aliados momentâneos, quem são os aliados históricos que vão andar mais tempo conosco do que os imediatos vão andar um pouco tempo. Entender que em determinados momentos é melhor andar sozinho, inclusive tem horas que é melhor ser derrotado para tu ter porque a luta política ela é longa, gente. Olha, isso aqui é um processo histórico. E às vezes ganhar não resolve tanto, às vezes é melhor perder. Vou dar um exemplo disso quando analisar a questão das cotas em Santa Catarina, vou mostrar como eles ganharam naquele processo na real, em vez de terem perdido. Então vejam, esse processo, essa construção, vocês têm que levar com vocês. Para fazer essa construção da análise real, vocês têm que levar esses princípios do método: totalidade, historicidade e contradição. Eu vou fazer um próximo bloco para mostrar para vocês de forma mais objetiva aonde eu entendo que a luta política se dá e as formas para vocês entenderem aonde a análise de conjuntura também se encaixa. Isso é importante para vocês entenderem, inclusive, o papel, o lugar de onde se dá a disputa, qual é a seara que se dá, para depois a gente ir para a análise da primeira análise do que é a nova direita, para vocês entenderem esse processo, e aí nós vamos para os elementos. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos iniciar então essa contextualização para situar para vocês entenderem como eu vejo, como eu entendo o papel da análise de conjuntura, a sua importância, onde ela se dá, em qual processo ela se dá. E, inclusive, uma das grandes críticas que eu tenho aos movimentos mais partidários é que deixaram de formar quadros, inclusive para ensinar a fazer análise de conjuntura, porque ter capacidade de análise num espaço onde o debate é importante, é fundamental para consolidar quadros, né, para formar novos dirigentes, é fundamental. Quando os partidos engessam a questão da formação, eles estão inibindo a criação de novos quadros. E essa é uma grande crítica minha. Eu fui professor da escola de quadros do meu partido durante muito tempo, partido que eu participava, hoje não participo mais. Eu fui secretário de formação política, dei curso de formação política e sempre fiz esse confronto, esse debate, porque entendia que isso era importante para criar novos quadros. Então a gente tem que entender que muitas vezes tu restringir a formação, tu está restringindo a ascensão de novos quadros. Por isso que eu acho que a gente tem que... Por isso que eu criei um canal, por isso que eu faço esse curso de formação, para massificar a formação política, para sair novos quadros políticos com capacidade de atuação política. Por quê? Porque para mim a luta política, gente, ela se dá na esfera institucional, na luta social e na luta de ideias. São as formas de como a luta política hoje se apresenta, na minha opinião. Então eu, entendendo isso, o partido está aqui em cima porque o partido perpassa todas, tá? O partido intelectual, o coletivo, é o mais importante de todos, porque ele tem que formar quadros e formar novos líderes, novos dirigentes, para além de liderança, o fato de formar dirigentes também qualificados que conduzam as diversas formas de lutas. Por quê? Muitas vezes o cara está no parlamento e a pessoa acha que chegou no parlamento e virou, seja vereador, ou seja assessor, seja deputado, ou seja assessor, se acha que é melhor que os outros.
Infelizmente, a institucionalidade tomou um peso muito grande na luta política brasileira, inclusive nos partidos de esquerda, o que não era para ser. A luta social, na minha opinião, é o motor de transformação social. Por óbvio que o partido é o intelectual que forma quadros, que tem que dirigir politicamente, mas o povo organizado está aqui, enquanto que aqui é um espaço de luta importante, luta que tu vai fazer projetos, vai acumular forças, né? Tu governa um executivo, tu governa uma prefeitura, tu faz políticas públicas. É indiscutível a importância de políticas públicas, por exemplo, para amenizar a desigualdade social, para diminuir um pouco a fome que esse sistema capitalista ainda carrega até hoje nas suas entranhas, mesmo tendo superprodução de alimentos. Então vejam, isso aqui para mim é importante, por óbvio que é importante. Mas daqui também saem os quadros, gente, para os partidos, para os movimentos sociais como um todo. Então a luta social é a luta política que, na minha opinião, deveria ser a principal mote de todos os partidos políticos. Eles deveriam formar seus quadros, ocupar a institucionalidade, não podemos ser tolos nisso, por óbvio, mas porque é um papel importante, inclusive no parlamento, para fazer projetos, para colocar em xeque, por exemplo, a escala 6x1, tu coloca todo o sistema, o fim dela, tu tá colocando todo o sistema em xeque, mostrando e desmascarando, inclusive, as forças políticas de determinado momento histórico. Mas então aqui, para mim, é fundamental. E aqui, a luta de ideias não adianta, por exemplo, combater o machismo, combater o patriarcado, combater o preconceito racial, combater a exclusão social. Gente, como vocês vão ver ao longo do curso, existe os elementos de análise de conjuntura, e vocês vão ver que o contexto histórico determina até o pensamento de determinada nação. E vocês vão entender por que o Brasil é machista, é preconceituoso, o racismo está dentro das estruturas institucionais e sociais e políticas, entendeu? Então, esses elementos nós vamos ver. E a luta de ideia é a luta por valores. A nova sociedade que a gente quer construir, tá? É aqui que a gente tem que ter. Só que ela não pode ser só da boca para fora, né? Não adianta tu dizer que é a favor tu é contrário ao machismo e em casa tu bater na tua mulher. Então, a gente tem que ter coerência política. Então, a gente também tem que construir uma sociedade nova, gente. A luta de ideias por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, ela vai demorar muito tempo. E a gente tem que saber ter coerência hoje com aquilo que a gente diz para amanhã. E esse processo todo a gente tem que estar consolidado, porque para mim, quando a gente começa a atuar na luta social, a gente tem que ser um exemplo do povo. Para mostrar para eles ver que não é tudo igual, que não precisa ser sempre assim, que a gente pode construir, porque nada é impossível de mudar. Então vejam, movimento sindical, está no executivo, se tu luta nos direitos humanos, se tu luta na OAB, se tu é um advogado militante dos direitos humanos ou que atua dentro da OAB, o movimento negro, eu sou do tempo que se chamava o movimento negro, né? Que hoje é um movimento antirracista, ampliou muito mais, com razão inclusive, mas o movimento feminista, LGBTQIA+, parlamento estudantil, as universidades, esses espaços, todos nós estamos fazendo luta política, luta de ideias. E nós estamos ali por quê? Nós temos que contribuir, porque cada ser humano é único, gente. Vocês viram ali quando eu tratei da questão um dos motes do curso, que é a frase do Paulo Freire, que a gente constrói, ao conhecer a realidade, a gente pode transformar a realidade, né? E aí, construindo essas novas particularidades, atuando no dia a dia, a gente constrói o nosso ambiente, o nosso processo político, mas também se constrói. A gente se transforma ao longo do tempo. E essas particularidades, essas singularidades, quando tu aprende a fazer, quando tu não sabe fazer análise de conjuntura, tu fica lá sentado e ouvindo os chefes falar. E tu pode contribuir com esse debate, construir com o intelectual coletivo. Isso para mim é o que falta, as pessoas também serem protagonistas, todas, porque toda pessoa pode contribuir para o debate. Por isso que existem espaços políticos de debate para a gente construir a opinião do intelectual coletivo. Vários intelectuais, nas suas atuações, dirigentes políticos, movimentos sociais, constroem o intelectual coletivo para ele atuar melhor no parlamento, na nacionalidade, na luta social e na luta de ideias. Então vejam, quando tu aprende a fazer formação política, a fazer análise de conjuntura, tu, a partir da tua realidade, que é só tua, da visão que é só tua, tu pode contribuir muito
para que a tua organização, que o teu movimento social, para que o teu grupo de pessoas que atuam contigo na associação, no sindicato, em qualquer lugar, eles vão ver mas eu não tinha pensado nisso. Olha a maneira como o Leandro analisou esse processo. Mas isso é importante. Então, por isso que eu defendo que todo mundo tem que ter condições teóricas para analisar. Nem todo mundo vai ser um intelectual do partido, porque eu preciso cozinhar todo dia para fazer comida, né? Para comer. Só que eu não sou cozinheiro, mas eu tenho que saber, porque senão eu morro de fome. E se tu não sabe fazer análise de conjuntura, tu vai ser conduzido por quem faz análise de conjuntura. É isso que eu também quero que a gente reflita. Esse curso também é para isso, tá, gente? É óbvio que eu quero que tu aprenda a fazer análise de conjuntura, mas eu quero que tu também se liberte, que tu entenda o processo político e comece a atuar de forma mais protagonista da tua parte nesse processo. Isso é fundamental. Então nós somos, para isso, a análise de conjuntura. Porque, e sem levar em consideração que eu uso isso pelo menos, né, para tudo, mas tu pode, para elaborar artigo, fazer suas dissertações, meu projeto de pesquisa é as alterações no campo conservador, tá, gente, no meu mestrado. E tu aprende a fazer, escrever, elaborar, isso te qualifica em todas as áreas. Então, assim, para tu fazer intervenções políticas de qualidade, entende? Contribuir com o processo político como um todo. Então, é nesse contexto que eu entendo que a análise de conjuntura é importante, porque essas formas de luta, e quando tu forma quadros, sem falar assim, a gente não perde, porque a gente tem perdido muito quadro no parlamento, tá? Porque o cara lá se deslumbra e acha que virou a bolachinha mais recheada do pacote e abandona a luta. Então, assim, a gente tem que formar quadros, inclusive, para não perder os quadros para institucionalidade. Então, institucionalidade, luta institucional, luta social e luta de ideias. A questão dos valores, hegemonia. Cara, como é que tu explica se não é por aqui, pelas ideias? Porque eles não usam a força todo dia, tá? Mas é por aqui que um sistema como o capitalismo está de pé até hoje. Porque as pessoas entendem, acham que esse modo de vida é o melhor. E a gente tem que mostrar para eles que não é. Então, assim, é uma tarefa difícil, complexa, que envolve todos esses movimentos sociais, que envolve o parlamento, que envolve a luta de ideias. Então, o convite que vocês ainda bem que aceitaram, tanto que estão aqui fazendo esse curso, é que vocês se qualifiquem para fazer com que a atuação política de vocês, que o espaço de luta de vocês se qualifique junto com vocês. Essa é a ideia. Então, agora eu vou fazer uma introdução, bem dizer, ao método, mostrando para vocês como é que eu faço uma análise analisando a nova direita. Vamos lá?